como que eu posso trabalhar com Kotlin multiplataforma ou com Flutter? Quais são as suas diferenças, né? Quais seriam os impactos dele no meu time ou aprendendo esse tipo de tecnologia? Essa é a versão não técnica que eu vou mostrar para vocês alguns pontos para você estar utilizando ou pensando na possibilidade de migrar ou estar usando ali na sua empresa. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença do KMP e do Compose. É um vídeo bem curtinho ali para a gente tentar explicar para vocês uma parte não técnica do KMP para você refletir e pensar como que estão essas duas tecnologias do mercado. Fora que eu trouxe também o Gustavo Santoro, que trabalha na XP Inc. É um amigo meu que trabalha também com essas duas tecnologias. A gente vai estar trazendo nossos pontos para tentar ajudar você de alguma forma, tá? E caso você queira ver um vídeo técnico mais denso, bem profundo, com todos os pontos que você vai aprender bastante coisa, é um vídeo bem grande ali, mas eu te garanto que vai valer a pena. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Bom, Gustavo, qual a diferença mais clara ali do Flutter e do KMP, né? Um trabalha com o trabalho é ótimo. Um é patrocinado ou, enfim, abraçado pela Google e outro por JetBrains, certo? Basicamente, um é da Google e o outro é apoiado pela Google, Pela que é Google, o apoio perfeito. da JetBrains ali. Qual que é o mais fácil de você que tá olhando ali, tá aprendendo, né? Tipo, putz, qual que eu posso aprender? Eu acho, e o Gustavo vai trazer o ponto dele, que é o Kotlin multiplataforma, tá? Por causa do Kotlin, que você pode utilizar tanto para back-end, quanto você pode utilizar também para desenvolvimento mobile em si. Então, pela essa versatilidade, se um dia o KMP morrer, você consegue também aprender. Isso eu já vou comentar um item mais para frente, mas eu acho que é mais simples para quem trabalha também com Swift, indo se acostumando ali com o Kotlin. Boa. Basicamente o que eu acho que é importante pontuar é que geralmente a galera que trabalha com outras plataformas, até mobile, né, Xamarin, React, Web, até back-end, dependendo da linguagem, acaba tendo um pouco mais de facilidade com o Flutter e o Dart do que com o KMP. Perfeito. Qual que é o mais fácil, que aí talvez é o que mais interessa para vocês, para procurar emprego? Puta, quero trabalhar na área, ou eu tô migrando, ou eu quero começar meu desenvolvimento. Cara, vai pro Flutter, porque o KMP ele ainda está um pouquinho engatinhando ali, enquanto o Flutter já tá correndo. Tem uma comunidade bem sólida. Do KMP não tem uma comunidade, enfim, uma comunidade grande comparado do Flutter. Tem algumas comunidades também do Flutter, mas o Flutter é bem estável, né? Assim, já tá bem sólido, pra falar a verdade, né? Já existem diversos aplicativos, projetos em produção, utilizando de várias empresas diferentes. O KMP ainda acaba não tendo projetos 100% em produção, sendo comum, né? Então, ainda é mais difícil achar uma vaga específica de KMP. Apesar que eu vou na edição e vou mostrar uma imagem para vocês agora que como o desenvolvimento do KMP tem crescido durante os anos, tá? E de maneira bem exponencial, tá? Só É uma comentando ali um curva, lembrete. é uma curva similar ao do Flutter, provavelmente. Bom, indo na parte de carreira ali, né? Pegando o mesmo raciocínio da face da linguagem, pela versatilidade de utilizar com back-end e também com mobile, eu acho que o KMP ele tem uma vantagem nisso. Então, se você estiver querendo estudar para KMP, eu acho que não vai ser tanto tempo perdido. Eu não tô falando que para Dart e para Flutter por mais que eu ainda acho que KMP é mais friendly do que o Dart para desenvolvimento mobile, mas não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou falando de uma hipótese hipotética que ambos acabem, você ainda consegue tirar um bom proveito do Kotlin, tá? Então acho que para carreira eu acho que é melhor. O Dart ele foi salvo pelo Flutter ali, e era uma linguagem que tinha pouca utilização e tudo mais. O Flutter acabou salvando hoje, obviamente ela tem bastante atualização, mas se tira o Flutter da equação, acaba sendo difícil mesmo você utilizar para outras coisas, apesar de ser possível. Indo na parte de estratégia, né, flexibilidade de estratégia, acho que dá um empate técnico, porque ambos você consegue utilizar como um projeto 100%, sendo Flutter ou sendo KMP, quanto você consegue utilizar de maneiras de integrações. No caso do KMP, você pode utilizar uma Business Logic, por exemplo, ter uma biblioteca apenas com interfaces, modelos e REST e tá espetando no nativo, e no Flutter também você pode estar utilizando outras estratégias, né, Gus?
Basicamente ali você pode utilizar a estratégia de método channel, de Flutter plugin, então você consegue ter uma integração bem flexível ali, dependendo da sua necessidade. Indo na adaptação, a gente coloca no mesmo tipo de critério. Porque se ele é flexível, tem linguagens, entre elas a mais moderna, eu acho que é o Kotlin, apesar que o Dart tem evoluído muito. E tem alguns cenários que o Dart pode ter como ternário, que o Gustavo trouxe no nosso vídeo mais longo ali, se você quiser dar uma olhada, que o KMP não tem, o Kotlin não tem a linguagem em si, né? Mas eu acredito que ambos dão empate técnico ali para se adaptar, porque ambos espetam muito bem no projeto, ambos funcionam muito bem, ambos têm suas estruturas ali e suas propostas para estar funcionando, tá? É isso aí. Indo em maturidade, acho que não tem como comparar hoje, pode ser que daqui 6 meses ou daqui 1 ano, mesmo assim, acho que vai demorar um pouquinho, que o Flutter já tem um tempinho aí de casa, né? E por mais que o Kotlin, que é a linguagem, né, ele é muito madura, já faz um tempo, o KMP é um bebê engatinhando ainda, fora que a parte de iOS tá em alpha, então não tem nem como comparar esse tipo de item, a minha percepção. Se você não concorda, deixe nos comentários, até para entender seu ponto de vista, tá? É isso aí. Se você olhar para a parte de Material Design, né, Design System ali, o Flutter também, além do suporte ao Material Design, também dá suporte ao Cupertino, que é o Design System do iOS. Então, realmente é bem difícil de competir hoje com o Flutter. Que esses dois itens são os próximos que o Gustavo já falou. Tanto o Android OS tem uma maturidade melhor para estar preparado para utilizar os componentes ou coisas nativas, quanto o Material Design no iOS, no caso do Flutter, até utiliza qual é o nome? O Cupertino? Cupertino o nome? Cupertino. Cupertino. O KMP, ele só utiliza, pelo menos se não falha a memória, só o Material Design 100% ali. Então, ainda não é uma preocupação essa adaptação. Vai melhorar, mas a gente tá falando hoje, em 2024, no comecinho ali, sendo bem datado mesmo, porque esse vídeo pode ser que fique desatualizado com as atualizações do KMP, tá? Performance da UI, eu queria que o Gustavo falasse isso, que vai trazer um ponto bem importante, tá? O Flutter para lançar ali em produção, ele trouxe o Impeller, né, para iOS, que é, como a gente disse ali, é o novo engine de renderização. Ela trabalha muito similar ao Skia, que é a outra engine, porém ela tem ali uma pré-compilação de alguns shaders, alguns formatos de desenho que são utilizados em runtime, diferente do Skia, que processa, né, esses shaders em runtime, no momento da renderização. Então ela acaba sendo bem mais performática que o Skia, então não tem muita comparação também com relação ao KMP. Mas no caso do Android já muda um pouco o jogo, porque no Android você pode utilizar como uma compilação. O KMP ele converte o código em nativo, então eu não tenho embasamento com gráficos e propriedade suficiente, mas entre algo que é um imitado e a geração nativa, o nativo vai ser mais rápido na minha percepção. E eu acho que por isso o KMP para Android sai na frente, tá? Tanto que o Flutter ali, ele é near native, a gente fala na performance, né? Então ele é muito próximo ao nativo, porém acaba não sendo mais performático. Você percebe isso em processamento em larga escala, processamento mais complexo ali, de fato, renderizações mais complexas, mas no dia a dia você acaba não percebendo. Porém, não tem como não dar o voto para o KMP aí. E a parte de interações, flexibilidade das interações dos componentes, acredito que seja o Flutter, até por causa dos métodos channel. Se você não conhece um pouco do Flutter, vai sobrar um tempinho aqui, mas o Flutter ele tem uma coisa chamada método channel, né? Que é praticamente um canal, uma ponte, né? Acho que eu uso esse termo. Ele usa uma ponte para se comunicar com o nativo de maneira bem simples ali. Então, mesmo que o Flutter não dê suporte, e via método channel você pode se comunicar com qualquer coisa do nativo de maneira muito simples, até mais do que do KMP, que ainda tem algumas coisas para estar trabalhando em cima, né? É isso aí, basicamente você utiliza o método channel para o que você quiser. O que não tem framework pronto ou não tem implementado na API do Flutter, você utiliza o método channel, diferente do KMP ali que você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade com relação a isso. E essa é a proposta do vídeo, tá? A gente dividiu em 3 tipos de vídeos, um mais denso, esse aqui que é voltado mais para alguns pontos para tirar a dúvida de vocês, e um bem técnico ali, bem resumão, narrador de rádio ali, se vocês quiserem dar uma olhada, para responder todas as suas dúvidas, tá? Então fica atento aí no Codan TV, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Acho que é só, né, Gustavo?
É isso, obrigado e vejam os vídeos. Exato. E se você achou que a gente responder qual que é melhor entre KMP e Flutter, essa tabela talvez responde para você, mas vai ter o famoso depende. Então, fique com isso e valeu.